Bom, nós vamos começar mais um podcast do Origens e Propósitos, que é incubado dentro do programa Feiras e Negócios, graças à parceria do Feiras e Negócios e o Instituto Aqua Brasil, com o Giovanni Quequim, que hoje temos um convidado aqui, o Amir. É isso? Boa tarde, Amir. Boa tarde, Giovanni. Apresente o Amir para a gente. Vamos lá. Boa tarde, Cacá. Tudo bom? Mais uma vez, obrigado aí pela parceria, por a gente estar junto, né? E hoje a gente está aqui com o Amir Hernandes Musli, que ele é engenheiro ambiental e um dos sócios fundadores da ECRA, que é uma empresa focada em projetos ambientais urbanos. Amir, bem-vindo. Para começar, eu queria, te apresentar o Cacá, você já conhece ele agora, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Como o projeto é Origens e Propósitos, né? Você provavelmente tem uma origem profissional. E aí você abraçou essa ideia de montar a ECRA, né? Então eu gostaria de saber um pouco da sua origem, né? Que você nos contasse um pouco da sua origem e o que levou você a abraçar um negócio socioambiental de impacto como esse que a empresa de vocês vem realizando. Ok. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado, Carlos, pela essa oportunidade. Giovanni, de novo, muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco sobre a ECRA, Engenharia em Sustentabilidade Urbana, né? Pegando o gancho, Giovanni, o meu background ele vem de trabalhar em projetos de socioecoeficiência, né? Então, na época da BASF, na Fundação Espaço Eco, eu desenvolvia trabalhos lá voltados para esse tipo de análise, entender como que eram processos, produtos, projetos, né, que tivessem esse impacto na vida das pessoas e na indústria, no comércio. Então, a origem e o propósito de tudo isso, eu trabalhei lá durante 5 anos, né, e me tocou muito essa questão da gente trazer um impacto real para as cidades, né, e principalmente para as pessoas, para que a sustentabilidade fosse algo tangível, não fosse algo só no imaginário ou não fosse algo que só o governo deveria fazer ou só as empresas deveriam se preocupar, tá? Então, a gente, aqui em alguns sócios, a gente juntou essa ideia de falar, bom, as lajes das cidades, elas não poderiam ser produtivas, elas não poderiam ser melhor utilizadas do que só uma área de vedação. Então, a gente fez um estudo, uma série de análises, a gente viu que tem algo em torno de em parques do Ibirapuera, se a gente for extrapolar, né, aquela área imensa do Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo a gente tem o equivalente a 383 parques do Ibirapuera como lajes e coberturas, né, telhados. Então, um número imenso que a gente viu, bom, o que a gente faz com isso? Então, a nossa origem foi estudar a questão da laje verde, ver o que existia no mercado e se aprofundar. Então, como engenheiro ambiental, eu fui trazer essa capacidade analítica da ecoeficiência para a questão tangível da agronomia, da agricultura. E aí a gente criou uma metodologia que tem um impacto social, que 1 metro quadrado de agricultura urbana em laje, a gente pode gerar até 25 mudas de hortaliça e uma média de 6 quilos de alimento por metro quadrado sem agrotóxico, Giovanni. Então, o grande objetivo da ECRA era isso, como que a gente mostra para as pessoas que a cidade é possível, sim, gerar alimentos sem agrotóxicos e evitar esse deslocamento que os supermercados têm que fazer, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Amir. Você tem 2 vertentes, na realidade, dentro do seu negócio, do escopo do seu negócio. Uma delas é a história da horta urbana, que eu acho que é muito interessante, que você vem implantando isso em alguns lugares. Fala um pouquinho sobre isso para a gente entrar no outro tema depois. Claro, claro. Então, indo nesse ponto em específico, a horta urbana a gente encara hoje ela como um nome de agricultura urbana até, Carlos. Para você poder entender, as pessoas ainda ficam na mentalidade que a horta é aquela coisinha que é bonitinha de se ver, é esteticamente agradável e não necessariamente tem uma produtividade atrelada, né? E é essa mentalidade que a gente está tentando mudar nas pessoas, né? Então, assim, a gente vem instalando muito em consumidor final, vem instalando em algumas empresas, a gente tem até um caso no Brás muito interessante, temos um showroom em Santo André, que é o nosso laboratório experimental desde 2014, né? E isso é uma vertente do nosso projeto que demonstra para as pessoas a capacidade que a cidade tem em produzir alimentos, né? Então, a gente faz desde um workshop para ensinar as pessoas como fazer isso,
até a implementação de um projeto numa laje. Então, por exemplo, a Galeria do Rock hoje conta com um módulo nosso de agricultura urbana lá. Lá eles têm um projeto muito bonito, o Jardim do Rock, que a gente está implementando para aumentar a questão de produção de alimentos, né, no local. E isso cria duas possibilidades. Que um edifício pode gerar recursos e alimentos e até uma fonte de renda, e também gerar a capacitação de mão de obra, ou seja, pessoas que estão interessadas em aprender ou que têm um nível escolar que é baixo, esse é um projeto que possibilita que elas aprendam, porque ele é democrático, ele não necessita grandes investimentos, grandes conhecimentos, né? Se a gente parar para analisar os nossos avós e as pessoas mais humildes do campo, elas sempre produziram alimento sem grandes conhecimentos e validações de universidades, né? Então, o projeto de hortas urbanas, de agricultura urbana, cria essas duas possibilidades na cidade, né? Amir, você falou que dá mais ou menos 380 parques do Ibirapuera, é isso mesmo? Isso. É uma área enorme, Giovanni. Para você ter uma ideia, isso aí é a área ociosa, entre coberturas, lajes, telhados, tudo em cima de prédios e residências na mancha urbana de São Paulo. Bom, São Paulo tem um problema seríssimo que é a questão das enchentes, né? E eu, enfim, ouvindo isso de você, eu imagino que isso seria, se não uma solução definitiva, acho que grande parte da solução desse problema para qualquer cidade que tenha uma impermeabilidade tão grande como São Paulo. Isso é correto afirmar? Existe alguma análise que vocês já fizeram sobre isso? Exato. É correto afirmar isso, Giovanni. Lógico, a gente nunca consegue bater o martelo e falar assim, implementando tudo você vai ter zero enchentes, até porque a bacia hidrográfica de São Paulo ela é imensa, né, de captação de água. Mas isso vai mitigar muito, Giovanni, a questão de enchentes, a questão do runoff, né, que é o escoamento rápido, superficial da água. Então, a gente chegou a fazer alguns estudos, algumas aproximações, e para você ter uma ideia, uma laje verde básica, ela tem a capacidade de reter 20 litros por metro quadrado de água. Quando eu digo básico, o que isso quer dizer? Uma laje verde com gramado, ela já tem essa capacidade, né? E em uma das nossas conversas, até com um professor muito conceituado na questão de meteorologia na cidade de São Paulo, o Hassan Barakati, ele expôs isso, que ele fala assim, olha, tem estudos da USP, na Escola de Economia, que demonstra para a gente que 1 hora de enchente em São Paulo é o equivalente a R$1 milhão perdidos. E quando a gente para pensar no raciocínio também do professor Hassan, você não precisa, Giovanni, reter toda essa água na sua laje. Só o fato da água não escoar rapidamente quando ela cai no telhado, você já cria um efeito da drenagem urbana poder trabalhar com mais eficiência. Ou seja, a laje verde ela te dá dois benefícios na drenagem urbana. Retenção da água, com um acúmulo de 20 litros por metro quadrado, e retardamento da água. Ou seja, a velocidade que uma água bate num telhado e vai parar na rua é pelo menos 2 vezes mais rápido do que acontece se ela bater num gramado, tiver que percolar o gramado e escoar. Então você está correto, Giovanni, nesse seu argumento. É uma grande possibilidade, deveria ser encarado como uma política pública da pasta de drenagem urbana da cidade de São Paulo em específico, mas de outras, tá? E ela também pode ser vista como uma possibilidade de IPTU verde, porque se você começar a evitar esse dinheiro que você perde por enchente e der como incentivo para que o cidadão tenha, para que a empresa tenha, para que a indústria, os galpões logísticos tenham isso implementado, na outra ponta você para de perder dinheiro pela cidade estar estagnada, né? Ou por você perder dinheiro com o IPTU que você não pode recolher porque determinadas casas ou comércios foram afetados pela enchente, né? É muito legal, isso é muito interessante, é muito forte esta ajuda, né, que o meio ambiente terá com estas soluções. São soluções. Agora, você tem uma outra solução interessante chamada Doggrama. O que é isso, essa outra vertente? Legal. Então, esse ponto, ele fica um pouquinho diferente da empresa, mas ele ainda parte do mesmo conceito, né? A gente tem um ramo da eco-engenharia que é focada para a questão da sustentabilidade no mercado pet. Então, quando a gente começou a desenvolver muitos projetos de laje verde, a gente deparou com uma dor de moradores e uma dor de condomínio, que era assim, olha, eu quero ter um gramado para o meu cachorro utilizar, para eu não ter que
andar com ele na rua à noite, que é perigoso, para o meu cachorro ter mais contato com a natureza. E aí, onde as dores convergiam, né? O condomínio não conseguia manter um gramado verde, vivo, porque, naturalmente, quando um pet utiliza como banheiro, a grama amarela morre e ele tem que substituir o gramado, né? E o consumidor final não conseguia, porque ele fala assim, eu não consigo plantar grama na minha varanda, na minha sacada, na minha laje, né? Então a gente modulou isso num gramado chamado Dog Grama, que tem 60 por 40 de dimensões, né? Se você juntar 4 módulos desse, forma-se 1 metro quadrado, e a gente consegue fazer projetos de pet place no condomínio para que você tenha módulos de grama, ou seja, o cachorro utilizou, o módulo estragou, ele cavou, você simplesmente pega um módulo, retira ele, coloca um módulo novo e você tem um gramado uniforme verde pronto para uso. E a mesma coisa para o consumidor final. Na varanda dele, ele não tem como desenvolver um gramado para ele ficar verde e bonito. Ele tem que pegar um gramado pronto, colocar e sair usando. Então, o módulo ele já vem todo desenvolvido. Então, a grama verde, a grama bem enraizada, ela vem num módulo de tecido, ou seja, ela já está com a drenagem embaixo pronta e ela já está com toda a adubação necessária. O cliente basicamente coloca em cima do piso, próximo a um ralo, e sai usando, deixa o cachorro utilizar e basicamente irriga todo dia. O módulo ficou feio, o módulo estragou, você consegue retirar o substrato e o gramado, mandar para compostagem ou utilizar na jardinagem, e as partes geotêxteis você consegue mandar ela para reciclagem. Então você tem um produto que você utiliza ele intensamente quando é como banheiro durante 2 meses, e aí você termina de usar ele, não é como uma fraldinha que toda hora você fica jogando fora, todo dia você descarta. Você faz um descarte separando, segregando ela. E um outro ponto, que é o que mais levou a gente para esse mercado pet, é que a gente também sentiu uma dor do cliente. Ele fala assim, olha, eu chego em casa e tem odor de xixi, de fezes, para tudo que é lado. Como que eu lido com isso? Então, quando você tem um gramado e o cachorro faz lá, você ameniza isso. Parte desse odor da urina, ele é absorvido pelo nosso substrato, pelas raízes, né? Então, isso facilita um pouco a dinâmica do consumidor final, do cliente que compra o Dog Grama, né? Além de ser algo natural para o cachorro, ele instintivamente reconhece como uma área de descanso, uma área de lazer e uma área de banheiro, né? Então, cada cachorro com a sua psicologia dá um uso próprio para o Dog Grama, né? Então, assim, Carlos, respondendo a sua pergunta, é uma vertente que leva a gente um pouquinho diferente do mercado das hortas urbanas e da construção civil, leva a gente para um mercado pet, mas os conceitos da sustentabilidade eles continuam vivos, que é repensar o uso, repensar os produtos e achar uma função para eles que seja mais inteligente do que um descarte diário, né? Muito legal. Eu não posso colocar isso aqui na minha casa porque o meu cachorro vai comer tudo. Mas, de qualquer maneira, a ideia é maravilhosa. Me diz uma coisa, qual os próximos passos, os próximos projetos que vocês pretendem implementar a curto ou a médio prazo? Legal. Então, quando a gente olha para curto prazo, Giovanni, está um pouco complicado com a questão do Covid, né? Então, ele mudou todos os nossos planos de um ano, né? Então, assim, vamos jogar essa fronteira um pouquinho para o médio prazo, né? Então, a nossa ideia é começar a ter um showroom em São Paulo e mais algumas lajes, né, com agricultura urbana, para espelhar muito o que está sendo feito lá fora em Paris, que está saindo agora muito da agricultura urbana em lajes, é uma expertise que a ECRA já tem desde 2014, que já traz para o mercado, né? Os nossos próximos passos agora é consolidar a parceria que a gente tem na Galeria do Rock, consolidar o paisagismo, reconhecendo a agricultura urbana como parte fundamental dela nos condomínios, nas incorporadoras, nas construtoras, né? Para mostrar para as pessoas que é produtivo uma laje, ela tem uma alta produtividade. O próximo passo do Dog Grama também é a gente conseguir expandir a produção dele, porque com a pandemia a gente está tendo um aumento de demanda no uso do Dog Grama e interesses em condomínios para criar pet place neles, então a gente precisa fazer essa expansão da nossa produção, tá? E aí o próximo passo nosso como ECRA, como engenharia em sustentabilidade urbana, é conseguir compreender o que mais a gente traz do paisagismo que as cidades precisam de sustentabilidade, ou seja, a laje verde, né? Como a gente integra ela mais com a questão da fotovoltaica, com a questão do tratamento de água das chuvas para você fazer uma reutilização ou uma utilização na irrigação, né?
Então, esse é o caminho que a gente está indo. Mais a longo prazo, a gente está olhando muito, Giovanni, para a questão do poder público. Como que a gente trabalha junto com vereadores e com a iniciativa do primeiro setor para falar e as políticas de incentivo, como que a gente pode fazer isso junto, né? Então, esse trabalho institucional também é o que a gente mira, tá, Giovanni? E, obviamente, muito forte continuar com as construtoras, com as certificações WELL, FitWell, para mostrar que a agricultura urbana gera alimento e gera recurso. Ela não deve ser encarada como, eu vou atender uma certificação e vou pôr só uma hortinha num cantinho. Não, não. Eu vou fazer um negócio que vai produzir alimento. Eu vou gerar aí 25 mudas por metro quadrado. Eu vou conseguir gerar, para você ter uma ideia, em 30 metros quadrados, em um ano, você pode gerar até 400 quilos de alimento. Então, assim, me diz se isso não é algo que pode fornecer insumos para uma família ou para um condomínio, né? 30 metros quadrados, não é muita área que a gente está falando, né? É uma área de cobertura. Então, brevemente, esses são os nossos próximos passos, tá, Giovanni? Bom, Amir, queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Origens e Propósitos, dentro do Feiras de Negócios, que é essa parceria, como o Cacá falou, né, do programa Feiras de Negócios com o Instituto Aqua Brasil, e gostaria de ter você novamente numa discussão um pouco mais aprofundada com outros players aí do mercado que trabalham também com negócios socioambientais de impacto. E desejo a você, enfim, uma grande sorte, sucesso. Acho que o trabalho de vocês deve sim ser adotado, abraçado pelo poder público, porque mais do que um gasto, isso é um investimento, na minha opinião, em saúde pública, em geração de renda e também em saúde alimentar, porque você, na verdade, está gerando um alimento sem agrotóxico, sem nenhum tipo de interferência, né, um pouco mais danosa à saúde. E, obviamente, para uma família, seja ela de baixa, média ou alta renda, dependendo do tamanho da laje, o resultado ele vai ser sempre muito bom, com certeza. Bom, obrigado, Amir, obrigado, Cacá. Um grande abraço para vocês e até o próximo Origens e Propósitos. Tchau, Amir. Tchau para todos e a gente continua. Até já.